E com isso, traz o quê? A importância da aprendizagem significativa para o aluno, para a sua vida em sociedade, tá? Então, isso é muito legal, né? Eu dei um curso esses dias falando sobre isso, o método Montessori, e junto com a BNCC. Aí eu, lógico, sempre anoto tudo, senão eu falo demais. Olha, a essência da educação montessoriana é romper a ideia de que as crianças são seres incapazes e depende dos adultos. Então, é romper que a criança ela não precisa do quê? Que elas não são incapazes e ela não depende dos adultos. Oferece a cada criança um ambiente no qual ela possa desenvolver habilidades e hábitos para uma vida do quê? Com autonomia, né? Uma coisa que às vezes em casa os pais, o que eles fazem? Eles não deixam a criança nem tirar o sapato, colocar o sapato, beber água sozinho, tirar a roupa sozinho, tomar banho sozinho. E isso é uma coisa que tem que já ter deixando a criança, mesmo que ela não faça da forma que o pai e a mãe vai fazer, então deixe ela fazer do jeito dela, ela tá aprendendo, né? Às vezes a criança ela quer lavar louça, olha que legal. Deixa ela lavar louça, é um meio de aprendizagem também, porque é lógico que você não vai deixar ela lavar um copo de vidro, lavar uma faca, um garfo, alguma coisa que vai machucar. Mas assim, os potes, deixa ela brincar, que isso é um meio do que? Nato, dela tá brincando, né? Que o brincar no método Montessori não é ter brinquedos, os brinquedos formais, né? Boneca, caminhão, são brinquedos do quê? Brinquedos que usa criatividade, onde pode ser brinquedo de o quê? Peças estrutural, né? Estrutural. Onde o quê? Por exemplo, você pode ir trabalhando com rolinho de papel higiênico, com a garrafinha PET, com a tampa PET, e aí você consegue desenvolver. Mas o objetivo desse curso é falar sobre a educação, na educação infantil e nos anos iniciais, tá? Que é onde ele pode estar desenvolvendo, o professor ele pode estar desenvolvendo várias atividades, que as atividades com brincadeiras vai trazer o quê? Um benefício para essa aprendizagem ser significativa. Porque muitas vezes, quando a criança ela está na educação infantil, ela vai para o pré e ela vai para os anos iniciais, o professor esquece, né? Com tanta coisa que ele tem para fazer na cabecinha dele, e aí é tanta cobrança no planejamento semanário, que o professor ele esquece que ele está na frente de uma criança, né? Então ele não pode esquecer disso, dessa importância. Para ajudar uma criança, devemos fornecer um ambiente que lhe permite desenvolver livremente. Desde o nascimento, as crianças são essencial, elas são esponjas, né? Então, quando eu falo da questão da esponja, por exemplo, na neurociência, se fala que a criança, o cérebro da criança, aliás, nosso cérebro, na realidade, ela é um plástico, né? Então, quando a criança está em desenvolvimento, ela realmente é uma esponja. Então, o cérebro, né, na neuroplastia, aquele cérebro, ele absorve tudo. Tudo que nós demoramos para aprender uma semana, a criança se aprende num dia só. Olha como é que é as coisas. Então, a importância de aproveitar a infância e o desenvolvimento das atividades, de conceitos para essas crianças, na fase, na educação infantil. Então, na primeira infância e abrangendo para a segunda infância. E o método Montessori tem 6 pilares. Sem mais delongas, né? Vamos falar quais são as características dela. Autoeducação, educação com ciências, tá, gente? Não é ciência. Ciência mesmo. De você pegar com a criança e fazer experiências científicas com essa criança. Por exemplo, você vai estar fazendo uma massinha. Olha que legal. Você vai fazer uma massinha de modelar e você vai mostrar para ela que os componentes, né? O óleo, o sal, a farinha de trigo, ela dá liga. Então ali você também está fazendo um experimento científico, tá? Educação cósmica, ambiente preparado, adulto preparado e criança equilibrada, né? Então, quando o ambiente ele está equilibrado para o desenvolvimento desta criança, quando envolve desde adulto ao ambiente e a criança, as coisas fluem. Agora, quando esta criança ela está num ambiente que é hostil, que não é insalubre, como que você vai conseguir desenvolver? Lógico, a gente sabe qual é a nossa realidade. Eu coloco, lógico, existe a realidade da escola particular, né? E da escola pública. E a escola pública, muitas delas, não deixa a desejar, não.
ela é ótima, tá? Eu sou professora de educação infantil, sou professora de primeira infância, tá? Pública, tá? Eu sou professora, funcionária pública, olha só. Então, a escola que eu trabalho é uma escola que você não fica a desejar nenhuma escola particular, aonde se desenvolve várias atividades pedagógicas e envolve o que? A realidade dessa criança, o contexto. E eu gosto de trabalhar muito com elas, por exemplo, uma atividade que eu desenvolvi mais ou menos tem 4 anos. Que é muito legal, experiência de você colocar a água, né, a água e colocar corante colorido, de repente mudar a cor, você colocar várias cores e aí você vê as cores se juntando. Então aquilo traz o quê? A curiosidade da criança, né? E você trabalha o quê? As cores. Você pode trabalhar as cores primárias, as cores secundárias. Você pode colocar, aí, por exemplo, a mistura de cores. Por exemplo, você pode estar trabalhando, colocar o vermelho, né? E o amarelo, os dois juntos. E esses dois juntos vai ficar laranja. Olha que legal. E aí, isso é uma experiência que você está fazendo com a criança. Você pode fazer uma outra experiência. Por exemplo, você pode estar colocando tinta guache, né? Você pode fazer tinta guache natural, né? Depois eu vou deixar dentro do grupo como fazer tintas, né? Natural. E aí você pode pegar tinta guache e fazer a mesma coisa. Pegar a criança, 2 amiguinhos, um com a mão, por exemplo, amarela, né? E a outra vermelha, e os dois mexerem as mãozinhas, aí fica o quê? Laranja. Olha que legal, são experiências, coisas diferentes. Uma outra atividade também, você pode pegar o recipiente, colocar detergente, lógico, tem que tomar cuidado se a criança não tem alergia, então coloca um detergente neutro, né? Então, você leva da sua casa, tá? De repente, né? Da escola não é adequado, tal, porque às vezes o detergente tá na escola é para limpeza geral. E aí você coloca uma gotinha e você dá esponja para eles. E eles vão lavar copinhos, coloca copo de plástico, garfinho de plástico, colher de plástico. E isso tá querendo dizer o quê? Que você está ensinando a criança, nossa professora, você não lava a louça? Então, lavando a louça vai trabalhar o quê? A coordenação motora, socialização, né? Visualização, concentração, atenção. Olha só, uma atividade que parece ser uma coisa tão besta. E nós, né, que lavamos a louça em casa, que a gente precisa de ter tudo isso, porque se você não tem concentração e equilíbrio, qualquer sua mão quebrou. Então são coisas que você aprende lá, o equilíbrio, né, a coordenação motora, que você traz para a vida real, né? Continuando. Então vamos lá, eu vou falar sobre os 6 pilares, vou falar para vocês definindo, né, o que é. Gente, não se preocupe, essa aula ficará gravada aqui no Instagram, ficará gravada para quem está fazendo o curso lá dentro do grupo do WhatsApp, aonde o meu curso, ele tem uma estrutura diferenciada, eu faço personalizado cursos, os meus cursos são dentro do grupo do WhatsApp, aonde a primeira aula sempre é aqui no Instagram, e depois, a partir da semana que vem, né? Também vou estar gravando aqui e vou estar gravando para colocar no YouTube, porque aqui no Instagram ele só fica 90 dias. E no YouTube ele vai ficar lá até, sei lá, sei quando, né? Até eu deixar, depois se eu tirar ou eu deixar privado, né? Porque às vezes eu utilizo para as minhas aulas, tá? Então, assim, os meus cursos, tenho que certificado gratuito, sou docente do ensino superior, sou especialista, tá? Tenho 28 anos de experiência. O que eu falo baseado daquilo que eu vivo, daquilo que eu vivi, e também, como especialista, a mesma coisa. Eu falo daquilo que eu convivo com os meus aprendentes ou pacientes, tá? Tô deixando bem claro. Lógico que aqui no Instagram não faço atendimento, aqui é mais o que? A parte docente, a parte explicando tanto cursos direcionados para transtorno de aprendizagem, dificuldade de aprendizagens e assuntos correlatos à educação como o de hoje, que é o método montessoriano na educação infantil até os anos iniciais. Vamos lá, continuando. E aí eu vou falar sobre os pilares, né? Que são 6. Primeiro pilar, autoeducação. Nada mais do que uma ideia de que as crianças são extremamente capazes de aprender sozinhas. Desde que possa contar em um ambiente preparado para tal. Quando eu falei um ambiente que não seja insalubre, tá? Tem que ser salubre. Por isso a importância das salas e materiais para ser livremente explorado pelas crianças, dando a ela a chance de escolher da liberdade e do erro e do estímulo ao desafio. Por exemplo, quando eu falei do materiais não estruturados, você pode estar colocando vários materiais. Você pode estar colocando caixa de ovo,
Porque assim, quando eu falo da realidade, da nossa realidade, professor de escola pública. Quando você tá numa escola que ela é montessoriana, ela vai ter os brinquedos adequados, tá? Inclusive, eu até esqueci de novo de descer os que eu tenho. Eu moro em Sobrado, desci pra sala. E aí, o que acontece? O professor, ele usa a criatividade. O que são materiais não estruturados? São todos aqueles materiais que que a criança pode manusear, que são recicláveis, tá? Que você pode estar enfeitando, você pode deixar ele rústico, né? Então, muito legal. Você tem aqueles carretel de linha, aqueles que é assim, aí compridinho, ele é muito legal também. Você pode estar usando. Então, ali eles vão usar a criatividade dele, vai ser um meio lúdico para eles. Então, vai ficar livre. O professor, ele vai ficar observando, tá? Observando as crianças no meio, naquele momento que ela tá livremente, tá? E isso vem de contra com a BNCC também. A criança tem autonomia para brincar, tá? E a descoberta. Vamos lá. A educação como ciência. Nessa etapa, o educador compreende o processo de ensino-aprendizagem de cada criança, respeitando o seu tempo, seu estímulo e o quê? Com atividade de acordo com o seu desenvolvimento, tá? Então, o quê? Trazendo o quê? Potencializando a inteligência, trazendo equilíbrio interior, a autonomia, a felicidade. Então, tudo aquilo que você faz que a criança gosta, ela sente prazer, ela se sente feliz com aquelas atividades que fazem em sala de aula. Que às vezes quem tá de fora fala assim, nossa, só brinca. Isso não estou falando de primeira infância, tá? Deixando bem claro. O curso é sobre a educação infantil, que abrange também a primeira infância, e os anos iniciais. Os anos iniciais, as crianças têm de 7 a 8 anos, tá? Deixando bem claro. Então, assim, não vamos confundir achando assim, nossa, quanta coisa boba. Não é bobo. Porque quando a criança, o brincar, ele é muito importante para o desenvolvimento cerebral e a parte neurológica da criança. Então, se a criança tá num lugar maçante, chato, ela não quer aprender, muito menos ela quer ir à escola, tá? Começa por aí. Ela não quer entrar nem na sua sala, né? Chega lá, o professor tá com cara feia, tem que chegar, o professor tá dando risada. Sabe o que eu falo pros meus pais e meus alunos? Falar assim, ó, adulto eu falo como adulto, criança é uma outra situação. Criança a gente tem que trazer, tem que estar alegre, tem que estar feliz. Se a gente tem problema, tem que deixar a porta pra fora, né? E a gente quando entrar, a gente é o espetáculo. O professor, ele faz parte desse espetáculo pra criança. Então, às vezes, professor, você tá daquele jeito, às vezes você tá ali, você não tá muito legal. O aluno chega pra você e fala assim, tia ou professora, você está linda. O arco-íris abre pra você, né? Porque criança, ela não mente, né? Então ela é verdadeira. Se ela gosta de você, ela gosta de você de verdade. Se ela não gosta, ela nem fica perto. Começa por aí. Vamos lá, continuando. A educação cósmica, olha que interessante. Ao compreender que a natureza está conectada ao ser humano e a cada animal, planta ou indivíduo é responsável por tarefas importantes e faz o planeta, né, e o universo que existir. A criança desenvolve um senso de gratidão, curiosidade pelas coisas do mundo. Por exemplo, tem um livro, né, Bichos do Jardim, tá? Que é um livro infantil que você pode, ó, marca aí, ó, Bichos do Jardim, procura. Depois lá depois eu deixo aqui para vocês no Instagram, né, falando sobre, e eu depois vou deixar no grupo. O que você pode explorar? O método Montessori, você explora o quê? O convívio, o dia a dia, a realidade de criança, né, os insetos do jardim. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma sondagem no ambiente escolar, fora da sala de aula. A maioria das escolas tem escola que tem horta, tem escola que tem árvore. Se não tem, gente, faça vocês com os seus alunos, tá? Pelo menos as plantinhas. E você vai começar a explorar, tá? E aí eles vão ver formiga, olha que legal. Aí você conta a história tem formiga, tem sapo, tem a cigarra, né? Tem a borboleta. E aí você vai, coisas que eles sempre estão vendo. E às vezes eles vão ver em casa também. E aí você fazer uma sondagem com eles. E aí você pode fazer uma lupa, né? Inventar uma lupinha para eles poderem estar olhando os bichos do jardim. Olha que legal. É um laboratório. Então você está trazendo eles para a natureza. E ao mesmo tempo, isso tudo faz parte do método Montessori, tá, gente? E faz parte da BNCC.
E aí você vai explorar com eles. Voltando para a sala de aula, você vai falar qual a importância de cada um, qual a importância da borboleta. Olha um exemplo. Tá vendo uma história da borboleta, né? Que a borboleta, ela precisa tá na natureza, a questão do pólen, né? A formiga também precisa, que ela leva as coisas, né? Aí o passarinho também é importante. Então você vai integrando todo mundo nessa história e trazendo o que para o meio ambiente. Olha que legal, a realidade que eles vivem e você vai abranger para o quê? Para aquela sociedade que é a mini dentro da sala e vai levar o quê? Para o mundo. Olha que legal. E hoje a gente tem um recurso audiovisual, né? Muito legal. Por exemplo, quem tiver TV na sala de aula, você passa vídeos para as crianças interagindo, né? Dentro do seu planejamento, esses tipos de interações, né? Trazendo, lógico, a TV, quando tem aquele questionamento, a TV ela é importante na sala de aula, não é? Hoje é um recurso audiovisual, principalmente quando você está usando a internet. Porque às vezes, por exemplo, tem livros que você não consegue manusear, mas você não tem na escola, mas você pode entrar na rede social e você pode colocar lá no YouTube, contando a história, né, o reencontro, ou você pode recontar a história fazendo os instrumentos, fantoche. Então, ó, tudo aquilo que você traz para as crianças, coisas novas e diferentes, tá? Vamos lá. Aí vem o mais outro, né? O ambiente preparado. Para explorar, ser livre e desenvolver essas habilidades, autonomia e responsabilidade, o local da atividade deve ser adaptado de acordo com a faixa etária, né? Então, por exemplo, você vai estar, a sua faixa de idade primeiro educação infantil, pré-1, pré-2, né? Primeiro ano, segundo ano. Então, você vai deixar de acordo para eles esses manuseios de instrumentos. Porque, às vezes, por exemplo, você pode estar deixando fazer tipo uma bancada, eles colocar várias tampinhas, recortar essa parte da garrafa e eles brincarem, ó, desenroscando e enroscando, ó. Ele tá usando o quê? Habilidade do quê? De movimentos da mãozinha, né? Então vai estar mexendo o quê? Na toxicidade, o quê? Pra, ó, fortalecer a musculatura. Eu aproveitei e bebi água também. Vamos lá, continuando. E o ambiente, o quê? O adulto preparado. No método mosseriano, o adulto é um facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente está acostumado com o quê? Com o professor, a gente veio de vários ciclos, né? Por exemplo, tinha a fase que o professor é o centro de tudo, o aluno é o centro de tudo. Mas hoje em dia, o professor é um facilitador para o quê? Para propor, para quê? Para ele fazer essas atividades legais no ambiente propício, né? Ou seja, no pátio, ou seja, na sala de aula, ou seja, fora da sala. Então, o professor, ele vai facilitar, ele vai trazer tudo bem legal, com objetivo pedagógico, né? Porque tudo tem que ter objetivo, e de acordo com a BNCC, que a gente não pode esquecer dela também, tá? E aí você vai trazer para eles explorarem essas atividades bem legais. E a criança equilibrada? Aqui não tem segredo, toda criança é um aprendiz. Quando está em um ambiente que acolhe e impulsiona para o aprendizagem, o desenvolvimento acontece de forma crescente e natural. Por isso a importância do ambiente e do adulto preparado. Então o adulto, ele tem que estar sabendo o quê? Que ele é um facilitador, que hoje o ensino é assim, ó. O aluno, ele traz uma bagagem, né? Ela traz uma história, seja qualquer idade, e essa história de cada um individual, ela tem que ser respeitada. Então, o professor, lógico, toda sala de aula tem que ter regra, tem que ter rotina, legal. Não tô falando que não tem que ter, tô falando que tudo é planejado. Então, quando traz essa facilidade de ambiente agradável para todos, as coisas fluem. Lógico, a gente não pode esquecer que hoje nós temos uma sala de aula que tem crianças que têm transtorno de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, mas essas atividades vai facilitar o quê? Até a questão da socialização, porque quando uma criança tem um transtorno, por exemplo, uma criança que tem o transtorno do espectro autista, ela precisa o quê? Da socialização. Então ela precisa de um ambiente também agradável, até para ela se sentir bem, né? Agradável, ou se você ser um facilitador, não significa que você vai deixar a sala correr frouxo, que você vai deixar as crianças fazer o que quiser. Não é isso, tá? Deixando bem claro.
E aí vem a questão da frase, uma frase muito importante que sempre foi falado, a Montessori, a Maria Montessori falava: brincar é o trabalho da criança, né? Então, a criança, o brincar é o quê? É o trabalho da criança. Olha que legal, grava isso daí. Isso não pode se discordar. Por quê? Quando uma criança pode ser livre para escolher o que quer brincar, quando e aonde seu desenvolvimento acontece de uma forma mais leve e natural, construindo pouco a pouco sua história, sua ideia de mundo e seu pensamento crítico. Então, quando você traz métodos, que você traz coisas propícias, não que você não vai utilizar brinquedos formais, tá? Não é isso. Mas quando você traz coisas diferentes, coisas novas, isso que traz novas aprendizagens, novas curiosidades, trabalho lúdico, você trabalhar também a questão de você trabalhar uma sequência didática, você pegar um livrinho bem legal, você trabalhar uma sequência didática com aquele livro, para desenvolver uma atividade dentro da sala de aula, porque assim, a gente sabe que todo mundo tem o seu planejamento escolar, tem a sua meta, tem o seu semanário, mas sempre coloque dentro do seu semanário a parte do brincar, porque ele é muito importante. O brincar, ele vem desde a criança, do bebê, até o idoso. Então, o brincar, ele estimula várias coisas. E fora que ele desenvolve habilidades, ele traz segurança, ele transforma aquela criança num ser humano para ele ter significado. Então, quando ele aprende que tenha significado, ele vai, aquele significado daquela aprendizagem, ele vai aplicar no futuro, quando ele for adulto, tá? Então, só deixando bem claro sobre isso. E o brincar também, né? Que às vezes é muito, ai, não quero brincar, ai, não, areia, ai, água. Ó, brincar com terra, água e areia não necessita de manual de instrução. Toda criança tem a capacidade de se divertir por conta própria, fazendo o seu próprio trabalho, que é o brincar. Quando o ambiente permite que ela seja dona dos próprios jogos e invenções, os brinquedos não fazem falta. Afinal, o que é só um brinquedo em meio de tantas possibilidades de criar a imaginação? Olha que legal! E aí, falando sobre a questão do método, né, que é muito legal. Bom, o que ele traz de contribuição para o indivíduo? Ele traz o quê? A construção. Então, você vai proporcionar para os seus alunos, quando você trabalha no método Montessori, você proporciona o quê? Você proporciona um ambiente adequado, você proporciona uma socialização. E aí, o que você pode usar de brinquedos? Você pode fazer, por exemplo, trazer os pais, para a família para dentro da escola. Pedir para os pais construir junto com as crianças brinquedos de sucata. Olha que legal! Com materiais recicláveis, que são não estruturados, tá bom? Então, hoje era só para falar sobre isso, tá? Foi uma aula rapidinha, tá? E eu gostaria de agradecer quem está presente. Quem não está inscrito, né, se quiser participar, porque os materiais principais eu irei colocar lá no grupo, tá? Que será na segunda-feira, para quem está inscrito, para quem pagou o curso é R$40. A carga horária é 200 horas, então imagina quanta coisa eu vou colocar, bastante coisa para o professor guardar, arquivar, depois imprimir, utilizar com os alunos, vídeos bem legais também, fora a parte teórica, tá? Então hoje isso foi essa primeira aulinha inaugural do curso. Então, quem está interessado, fique à vontade, me chame, custa R$40 esse curso, tá? O Método Montessori na educação infantil, nas séries iniciais, que lá que eu vou colocar os principais, tá? Os conteúdos principais. Então, assim, eu desejo para todos um feliz Dia dos Professores. Se valorize, porque se a gente não se valoriza, tá? Você não consegue se desenvolver como um profissional. E o professor obsoleto, aquele que não corre atrás. Vamos lá, Margarida. Vai ficar gravado, tá bom, meu anjo? E aquele professor que ele não se aperfeiçoar, ele não correr atrás de novos conhecimentos, ele vai ficar para trás. Porque hoje o papel do professor não é depositor de conhecimentos, né? Ele também não é o detentor de conhecimentos. O professor, ele faz a troca com seus alunos, seja em qualquer etapa